TV Cidade. Faculdade especializada na área de saúde do Rio Grande do Sul, a FASURGS oferece curso de graduação e de pós-graduação em odontologia. Localizada em Passo Fundo, no Boqueirão, na rua Angélica Otto, número 160, junto ao Instituto Menino Deus. A FASURGS conta com uma ótima estrutura que será ampliada com a construção de mais um prédio. Possui clínicas, laboratórios e centro cirúrgico com instalações de última geração, onde são realizadas atividades práticas dos alunos da graduação e da pós-graduação, com acompanhamento de professores em prol da comunidade. FASURGS, o novo é você quem faz. O Hospital São Vicente de Paulo acredita nas experiências, nas emoções e no amor. Entre seus princípios, a dedicação, o respeito e o profissionalismo são fundamentais. Por isso, as histórias aqui vividas fazem bater mais forte o coração dessa instituição que há mais de 95 anos é a marca da saúde. Hospital São Vicente de Paulo, a vida feita de experiências, emoções e amor. Requinte Restaurante. Entre saladas e pratos quentes são 45 pratos. Peixe todos os dias e ao sábado feijoada completa e salmão grelhado. Domingos, camarão à milanesa e cordeiro assado. Sobremesa e cafezinho é cortesia. Disponibilizamos nossos pratos e nossas dependências para o seu evento. Requinte Restaurante, no Shopping Bento Brasil, Altos do Banco do Brasil. Telefone 3317-1511. O Residencial Geriátrico São Francisco é uma casa de repouso e centro de atenção ao idoso, que proporciona à terceira idade um ambiente acolhedor, alegre e aconchegante, onde se encontra a maior alegria de viver. Um lugar com atividades que proporcionam prazer e socialização, com equipe multidisciplinar, qualificada, com experiência e motivação para prestar um atendimento zelando pela autonomia, cuidado e segurança do hóspede. Residencial Geriátrico São Francisco, na rua Dr. Luiz Augusto Exel, 65, telefone 54 3312 7523. Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmera fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. Olá, empresa Silva, eu não vi a luz vermelha aí. Não, eu apaguei. Tá bom, então tá. Olá, empresa de negócios, estamos hoje aqui com uma entrevista importantíssima para todos os telespectadores, os munícipes de Passo Fundo, que nós vamos conversar com nada mais, nada menos que Oswaldo Gomes, uma pessoa conhecidíssima, ex-prefeito, um político de 4 postados aqui de Passo Fundo, e que a gente, conversando dias atrás, resolvemos bater um papo sobre as coisas de Passo Fundo, sobre as suas ideias, enfim, e algumas coisas políticas, até se ele quiser falar, isso é muito cedo, se ele quiser falar alguma coisa. Excelência, tudo bem? Tirando excelência, Amaro, tudo bem? Uma alegria estar aqui contigo. Também quero cumprimentar essa gente boa, os nossos telespectadores, dizer da imensa satisfação de poder falar com vocês e com toda essa gente boa de Passo Fundo, toda a nossa região, porque o tempo passa, Amaro, né?
E a gente... Eu até quero comentar um pouquinho contigo como eu cheguei em Passo Fundo, né? Pois é, se vamos ver. for possível. Claro. Eu cheguei em 1972, dia 2 de março, para estudar e depois ver o que fazer da vida, né? Meu pai se transferiu para cá também, tinha uma propriedade rural que ficava em meio caminho entre Passo Fundo e Erechim. Como os filhos tinham que fazer faculdade, ele se transferiu aqui para Passo Fundo para facilitar pela faculdade. E aí me criei andando pelas ruas de Passo Fundo, meus amigos em Passo Fundo, descobri a noite em Passo Fundo, né? E acima de tudo... Aquerenciando com a cidade. Fui me aquerenciando. E acima de tudo, Amaro, eu aprendi a gostar de Passo Fundo. Mas Passo Fundo só é o que é pela gente que ela tem. As pessoas de Passo Fundo são muito acolhedoras. E as que aqui vieram passaram a ser acolhedoras também. Então nós chegamos em Passo Fundo de 70 mil habitantes. E hoje estamos num Passo Fundo de mais de 200 mil habitantes. E assim, começaram a surgir oportunidades aqui mesmo, fomos ficando, nos envolvemos na atividade do meu pai, e ela, graças a Deus, foi crescendo. E com isso, permanecemos em Passo Fundo. Aqui eu casei, aqui nasceram meus filhos, aqui, graças a Deus, nasceram meus netos. E todo esse amor que eu tenho por Passo Fundo, toda essa ligação com as pessoas de Passo Fundo, ela foi brindada em 92 com a minha eleição para prefeito. O toco da espada, porém eleito. Porém eleito. E aí nós pudemos fazer alguma coisa de bom para a cidade, trabalhar junto com as pessoas, levar um sistema diferente de administração para as pessoas. As pessoas tinham contato direto com o prefeito, que é extremamente importante, porque eu me elegi prefeito em 92 sem conhecer muito a cidade e também os seus problemas. Mas através das portas abertas, né, e no contato direto com todos os cidadãos de Passo Fundo, é que nós fomos descobrindo o que era preciso fazer e que não era tão difícil atender as pessoas. E dessa forma foi que nós iniciamos uma administração totalmente diferente e que, digamos assim, foram 2 períodos distintos. O primeiro, os 4 anos de administração, depois o intervalo de 4, e os 4 seguintes, foi possível avançar muito em vários aspectos diante daquilo que eram os reclamos da época. Aí tem uma curiosidade, Oswaldo. O senhor, quando saiu do primeiro mandato, fez o sucessor. Dr. Júlio Teixeira. Júlio Teixeira. Aí depois o senhor retornou e se reelegeu. Isso. Se elegeu novamente prefeito. Isso. E aí, curiosamente, que é o que as pessoas perguntam, o senhor não foi à reeleição. Aí o senhor ficou fora, podendo ir, e sendo favorito. Mas eu sou contra a reeleição, Amaro. Pessoalmente contra. Sou contra a reeleição, eu acho que ela cria muitos vícios, né? E geralmente o primeiro governo você chega imbuído do maior das boas vontades, eu tenho que fazer, eu quero realizar. Acerta. Teu secretariado também da mesma forma. Num segundo mandato, né, vai a reeleição, aí cria uma acomodação geral, né, e tu sabe que tem pessoas que facilitam na função pública. Então eu sou contrário à reeleição. Você é favorável à substituição? A substituição. Deve ocorrer. Bom, se tu quer voltar, espera 4 anos e volta, como ocorreu comigo. E depois nós tentamos, né, na eleição passada, retornarmos, né? Pois é, e houve a cidade toda de Passo Fundo é testemunha, né? Fatalidade. O que houve não é fatalidade, é um absurdo. É um absurdo, né? Porque não havia condenação nenhuma contra mim, não tenho rejeição de contas da prefeitura, né? Então, são aspectos que ocorrem na vida da gente, que a gente lamenta profundamente, mas tem que levar adiante, tem que seguir. Fazer o quê? Né? E eu não vou deixar de gostar das pessoas, de gostar da cidade. Aliás, Amaro, eu acho que a minha votação, diante do clima que se criou, da incerteza que ocorreu, foi extremamente... especial. Sem dúvida nenhuma. Mais de 32.500 votos. Né? Diante daquilo, se o Oswaldo ganhar não assume, se o Oswaldo ganhar não isso, muita gente não vai, né? E claro, criou na cabeça das pessoas aquela, né, sensação de que, bom, o que eu vou fazer? Mas mesmo assim, e nós dizíamos nos encontros, nos programas de televisão, até no último debate, eu até usei uma expressão assim: quem é que te impede de você votar em quem você quer votar? Se você tem vontade de votar numa pessoa, quem te impede? Vota. Vote. Né? Vota nessa pessoa, mostra a tua vontade, né? E então eu até realmente
Nos últimos momentos eu até imaginava que não conseguiria fazer a votação que nós fizemos, e a diferença foi muito pequena. Sim, infelizmente, né? Diante desse fato todo. Mas aquilo que eu acabei de dizer, não é por isso que nós vamos esquecer tudo, abandonar tudo. Eu sou extremamente grato às pessoas que votaram em mim e aquelas que tinham vontade de votar e na última hora, por receio, por medo, acabaram votando em outro candidato. Sou extremamente grato. E Amaro, a melhor coisa que existe na minha vida é andar pelas ruas da cidade, como eu faço diariamente, porque eu aqui trabalho, minha atividade está aqui, eu vou fazer compras de produtos que eu preciso para a minha atividade, que é a agricultura, eu converso com as pessoas, eu vou a banco, e esse carinho todo que as pessoas têm por mim, isso é extremamente gratificante. E uma outra coisa que me deixa mais gratificante ainda é que as pessoas me chamam de Oswaldo. Não tem senhor, não tem isso, não é, chama Oswaldo, é Oswaldo. Isso me alegra profundamente, eu fico tão feliz com isso. Isso, Oswaldo, aproveitando o ensejo, isso que Vossa Excelência está dizendo, eu imagino que essas pessoas têm oportunidade novamente, breve, ou não? Como é que é? Ou não dá para falar sobre isso? Como é que é? Não, até você fez um comentário quando nós iniciamos o programa que você deixaria, a meu critério, falar em política ou não. Ou não. Né? Agora, seria muita leviandade com, digamos assim, com o espaço de quase 1 ano e meio da eleição, nós aqui afirmarmos que somos candidatos ou não somos candidatos. Né? Sempre ocorrem muitas situações, eu tenho certeza absoluta, né, de que agora até início de outubro, né, final de setembro, muita coisa Fale sobre esse negócio que você falou esses dias, sobre os partidos, agora tem um prazo para as pessoas trocarem de partido, não trocarem de deputados, como é que é? Exatamente. O Supremo Tribunal deu esta abertura, esta janela, como eles estão dizendo, de quem quer trocar de partido poder trocar. No caso, sem perder o mandato. No caso, vereadores, deputados, né, porque prefeito, governador já podiam. Né? Já podia trocar. Sim. Então, geralmente, quem cria todo esse clima, esse ambiente, são os vereadores e os deputados. No caso agora da eleição municipal, são os vereadores, né? Então, muita coisa vai acontecer nesse espaço. Até outubro, sem dúvida nenhuma. Os partidos estão todos em conversações e fazendo avaliações. Né? O que ocorre, Passo Fundo, nunca teve eleição fácil. Quer dizer, nunca teve. Eu acho que ocorreram 2, eu não vou citar, porque como eu estou envolvido numa, então não vou citar. Eu acho que na história da cidade houveram 2 eleições fáceis. Uma foi do ex-prefeito Ayrton Dipp, né? E a outra eu não vou citar, porque como eu estava envolvido, eu não gosto de fazer esse tipo de comentário. Mas sempre foram eleições muito disputadas, né? E sempre houveram lados muito distintos. Então, com certeza, vai ocorrer de novo. Grenal. Grenal. Vai ocorrer novamente isso. Oswaldo, o nosso programa, nosso primeiro bloco está terminando, eu vou ter que encerrar. E no segundo bloco, nós vamos falar sobre o ginásio. É uma coisa que as pessoas estão ansiosas por saber o que está acontecendo com o ginásio de esportes, que é uma obra sua, né? Que nós vamos falar agora no segundo bloco. Retornamos em seguidinho. Veterinária Clinvet, atendimento veterinário pela doutora Regina Conceição. Banho e tosa, hotel, taxi dog, pet shop, atendemos emergência e procedimentos cirúrgicos, ultrassom, bolsas de sangue. Ministramos curso de auxiliar veterinário e pet shop. Veterinária Clinvet, na rua Alferes Rodrigues, 558, em frente ao Antigo Gaúcho, no Boqueirão. Telefone 3313-4400. O Hospital São Vicente de Paulo acredita nas experiências, nas emoções e no amor. Entre seus princípios, a dedicação, o respeito e o profissionalismo são fundamentais. Por isso, as histórias aqui vividas fazem bater mais forte o coração dessa instituição, que há mais de 95 anos é a marca da saúde. Hospital São Vicente de Paulo, a vida feita de experiências, emoções e amor.
Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmara fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Retornamos de Empresas e Negócios, falando com Oswaldo Gomes, numa entrevista. Aliás, eu me lembro de ter visto uma entrevista do Oswaldo nos últimos tempos, assim, de 10, 20 minutos, assim, a não ser coisas rápidas, na rádio, coisa e tal, na televisão, para ele poder dizer o que ele quiser, o que bem entender. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Não temos censura, TV a cabo, né? Essa é a verdade. Oswaldo Gomes, há uma coisa que eu falei no primeiro bloco, que está ansiando a curiosidade das pessoas, é o assunto do ginásio, que vem se enrolando já duas legislaturas, depois que o senhor entregou a prefeitura, e foi uma obra sua. O que aconteceu, o que acontece com o ginásio de esporte? Me diga. Sabe, Amaro, que eu às vezes me pergunto também, o que aconteceu com o ginásio? Na verdade, quando nós assumimos em 1992, assumimos em 93, na eleição. Sim. Ocorreu em 92. Em 93 comentava muito que Passo Fundo não tinha um espaço para eventos esportivos e nem para grandes eventos culturais, shows. No mesmo ano de 93, nós estivemos na IFRI com a apresentação do Roberto Carlos. E eu estava lá nessa apresentação. Mas era aquele pavilhão da IFRI, ele foi mais ou menos montado para essa apresentação do Roberto Carlos. E eu não pude assistir a apresentação porque, num determinado momento, antes do início da apresentação, o pessoal da segurança e da portaria me chamou lá porque havia muita gente para entrar e já estava lotado o espaço. Então nós ficamos lá na frente conversando com as pessoas. Chegava um ônibus de fora de Passo Fundo e explicando para eles, olha, nem eu vou assistir o show porque realmente não tem condições. E na tarde, antes do show, nós conversamos com o Roberto Carlos, lá no pavilhão da Ifrica, e ele nos falou, nossa, prefeito, eu gosto tanto de vir aqui para o Rio Grande do Sul, tenho muitos fãs aqui, a cidade de Passo Fundo é uma cidade bem central, eu sei que os shows que a gente faz aqui são muito concorridos, pega a gente de toda a região, mas falta um espaço para que a gente possa realizar um show bom como eu gostaria de fazer. E aquilo ficou gravado. Aí nós demos início a um projeto que visava um concurso para escolher o melhor desenho de um ginásio. E a premiação era R$10 mil, Amaro. Claro, qual é a vantagem do arquiteto? O nome dele circularia o país todo, porque realmente esse ginásio é um diferencial. Fizemos esse concurso, foi escolhido o melhor projeto, um arquiteto de Porto Alegre, Jaime, o primeiro nome, não lembro o sobrenome dele, e demos início à construção. Passou um período do Dr. Júlio prefeito, nós voltamos, concluímos um projeto orçado em R$8.400.000. Fizemos a inauguração, houve um show do Padre Zezinho, né? E aí no início do governo seguinte, houveram diversos shows que aconteceram aí. Eu lembro de um até do Bruno Marrone, parece que foi, onde a RBS teve que botar nos seus comerciais que o ginásio era um dos melhores ginásios do Brasil, e que era extremamente seguro porque alguns larápios inventaram que o ginásio ia cair, né? E o que aconteceu é que ele foi abandonado, né? Ele foi abandonado e foi abandonado por duas administrações de um mesmo prefeito e abandonado novamente por outra administração, sem que tivesse problema nenhum. Aliás, o Roberto Carlos voltou a fazer um show em Passo Fundo, naquele mesmo ginásio. Sempre lotado, sempre sem problema nenhum. O que magoa a gente é que houveram agora, há pouco tempo, afirmações levianas de que eram necessários R$5 milhões para reformar o ginásio. Mas reformar o quê, pelo amor de Deus? Porque o próprio abandono trouxe alguns danos. A manutenção que não foi feita. Mas não chega
Amaro, não chegava nem próximo disso. Olha lá, não dá 10% disso. Né? Para nossa felicidade, Amaro, e para o bem de toda a cidade de Passo Fundo, apareceu o Esporte Clube Gaúcho interessado, né, em puxar para si o ginásio poliesportivo e aí poder ele usufruir, patrocinar eventos, shows, essa área do esporte, né? E ocorreu, graças a Deus, com um projeto do prefeito e a aprovação da Câmara de Vereadores que foi cedido para o Gaúcho. Então, para essa história de que era um elefante branco, de que seriam necessários 5, 6 milhões para reformar... que o clube pegou. Aceitou? Não, e olha que vai gastar. Só no botar a tinta lá, já mudou. Né? Caiu uns muros de tijolo, mas seguramente uma algerosa que o vento deslocou, que se tivesse manutenção não aconteceria. Deu infiltração de água, caíram, mas aí estragou uma telha. A estrutura do ginásio é fantástica. Mas é irritante, é o maior vão livre coberto do estado do Rio Grande do Sul. Olha continua aí, sendo. não sabia dessa. Sem que tenha uma estrutura no meio. Aí é só, não, mas não tem acústica. Mas quem foi no show do Roberto Carlos? Não tem acústica. Aliás, o maior número de pessoas dentro do ginásio foi mais de 11 mil num show que a Rádio Irapuru realizou aqui do Amado Batista. Foi o recorde público do ginásio. Fácil o escoamento das pessoas. Não morreu ninguém? Não. E não caiu, né? Não caiu, né? Embora uma parede tenha umas paredes de tijolo na frente aí, caíram, mas o ginásio em si, a estrutura não desabou como diziam que ia acontecer. Então existem algumas coisas, infelizmente ainda isso existe em Passo Fundo, né? A gente ouve muitos comentários de pessoas que estão vinculadas a administrações passadas, virem dizer, não, mas é que foi proposital, etc e tal. Bom, deixa passar. Felizmente está resolvido. Magoa e Amaro. E eu vi falar que vai se gastar para arrumar um parque, uma praça, aí 9 milhões. O ginásio custou 8.400. Volta no tempo, corrige os valores. Mesmo assim, por favor. Né? Então, mas faz parte da vida. A né? Praça da Gária que você está falando. Essa Praça da Gária. Faz parte da vida do político exatamente isso. Eu lembro, eu gosto muito de ler sobre o Abraham Lincoln, porque ele tem frases fantásticas, né? Ele sempre faz citações interessantes. E uma delas é, se você, ao sair do governo, receber a metade dos aplausos que você recebeu ao entrar, considere-se um homem realizado. Então, veja como é importante isso. E eu posso te dizer que eu sempre me considerei um homem realizado, exatamente por aquilo que nós citamos no primeiro bloco, né? De que as pessoas têm aquele carinho, têm aquela, digamos assim, aquela forma de nos receber amável, e isso já valeu a pena. Nós temos a certeza que não fizemos nada errado. Assim como se construiu o ginásio, se construíram 4 cais. São 5 mais um, foi o Dr. Júlio que construiu, nós construímos mais 4. Assim como nós construímos o ginásio, nós colocamos ambulatórios no primeiro governo, com equipamento odontológico em todos os bairros. Nos cais tinha atendimento de médicos especialistas, que recebiam, trabalhavam e recebiam. Então foram tantas coisas boas que se fez na cidade. Eu nem vou falar de pavimentação de rua, porque até apelido eu levei por causa dela. Asfalto Gomes. Então, deixamos isso para lá. Mas, acima de tudo, o maior investimento nosso em Passo Fundo foi mudar o conceito da cidade, Amaro. Quando nós assumimos a cidade em 1993, janeiro de 93, nós éramos conhecidos como a Chicago dos Pampas. Santarém. Num artigo de Santarém, mas que a cidade pegou isso, porque lá é isso, lá é aquilo, lá não sei o quê, e passou a ser a cidade que é até hoje de gente boa, porque aqui as pessoas são boas. E a cidade é pujante, né? E a cidade é pujante, bem localizada. Eu lembro quando a gente fez aquele trabalho da rodovia do Mercosul e eu colocava, não precisa se preocupar, porque a rodovia pode passar em outro lugar. Sempre que você puder fazer o caminho mais curto entre 2 pontos, você vai por ele, desde que ele ofereça condições, que a estrada seja boa, etc. E tal. E tá aí, ó. Rodovia do Mercosul passa por Passo Fundo. Mas se fez um trabalho bom em cima disso. Nós temos 2 minutinhos. E é prático, nosso programa não é assim, quando deixar para o entrevistado falar o que ele quiser, fazer o encerramento do programa por sua conta e risco. A palavra então é só sua agora. O único risco que eu vejo aqui é de gostar e querer participar de mais vezes do teu programa. Esse é o risco. E aí, como é limitado isso... Então... Mas, voltando, se tem um cidadão que diz que nunca vai sair de Passo Fundo, sou eu.
e que eu não posso realmente sair. Porque a minha atividade aqui eu não posso transferir para outro lugar. É física, né? não adianta. É física, não adianta. Me sinto bem aqui, vivo bem aqui, gosto daqui. Por incrível que pareça, eu gosto do clima de Passo Fundo. Né? As estações são bem distintas, né? Inverno, verão, primavera, outono. Olha o dia maravilhoso de domingo. Né? Em outros lugares você não tem um sol, um colorido como você tem aqui. Mas, acima de tudo, o que te faz ficar numa cidade são as pessoas da cidade. São os amigos, é a convivência que você tem. Se você se sente deslocado, você vai embora. Pode mudar, vai para um outro lugar, vai um pouquinho mais longe, o negócio está ali, mas... Não, eu me sinto muito bem em Passo Fundo. Muito à vontade. Muito à vontade. Meus filhos se sentem bem aqui, estão super entrosados. Meus netos gostam de Passo Fundo. Então, por que eu vou deixar de gostar dessa cidade, de apreciar tudo que ela tem de bom e, acima de tudo, de respeitar quem pensa como eu e vive aqui em Passo Fundo? Tem espaço para todos nós. Seguramente a gente pode ser muito feliz aqui. O que a gente tem que ter um pouquinho mais, Amaro, é de tolerância. Né? A gente tem que ser um pouquinho mais tolerante. As coisas, elas acontecem ao natural, né? E a gente pode, sem dúvida nenhuma, continuar crescendo. E esse é o nosso objetivo, é o meu, é de todos, né? Mas, acima de tudo, trabalharmos muito para que aqui seja cada vez mais um bom lugar para se viver. Obrigado, Amaro, pela oportunidade de vir aqui conversar com os telespectadores, com essa gente boa de Passo Fundo, contigo que nos recebe também sempre tão bem, e dizer a todos que nós vamos voltar a conversar novamente. Em outubro, Silvio. Em outubro. Vamos voltar lá. As pessoas não sei isso. Então, por enquanto, até logo. Tá bom. Ok, é isso aí, né? Nosso tempo você foi. Empresa de Negócios retorna na próxima semana. Formaturas é no Pub 540. Estrutura completa, som profissional, telão e data show. Ar-condicionado central. Capacidade para até 250 pessoas comodamente sentadas. Bebidas super geladas em câmara fria. Alta gastronomia. E atenção, acima de 100 pessoas, a casa não cobra aluguel. Agende sua festa de formatura no Pub 540. Telefones 8153-0150 ou 8153-0152. TV Cidade.